Fala galera, beleza? Montamos essa aula aqui para poder falar sobre a prova discursiva, ou melhor, as provas discursivas que virão no concurso de analista de planejamento e desenvolvimento organizacional, APDO, na área de ciências contábeis, né? Por que a gente montou essa aula aqui? Porque a gente, analisando o edital, a gente viu o seguinte, que conhecimento básico equivale a 19% da nota máxima, conhecimento específico, 38% da nossa nota máxima, e a gente vai ter três tipos de discursivas, ó, um estudo de caso, que vale 14%, questão dissertativa 14% e redação aqui na faixa de 15%. Logicamente, isso aqui é um arredondamento, né, porque as três questões valem a mesma quantidade de pontos, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, a gente vai ver que, ó, quase metade da nota, tá? Quase metade da nota ali, 40 e 2%, 43%, né? Da nota equivale aí à prova discursiva. Então, assim, não dá para deixar de lado essa preparação, né? Poxa, é quase metade da nota final. Então, assim, além de fazer diferença na classificação, ela é essencial para que o candidato consiga figurar ali na lista de aprovados, né? Porque se ele for mal na discursiva, praticamente ele está fora ali das vagas. Então foi por isso que a gente preparou essa aula aqui, então a gente vai falar sobre cada uma dessas redações de forma detalhada e com as dicas que você vai receber nessa aula, a gente acredita que você vai conseguir aí notas acima de 90%, tá? Em concursos de alto nível, assim como os alunos do Você Conquistado vêm conseguindo, né? Existem muito mais, né? Inclusive alguns conseguindo notas máximas, enfim. Então, o objetivo dessa aula é esse. E se você, ao longo da explanação aqui, tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá no arroba Você Concursado ou no nosso Telegram, Academia Discursivas. A ideia aqui é terminar essa aula sem dúvida nenhuma, né? Então, tá aí os contatos, caso você queira mandar alguma mensagem, beleza? Show de bola. Vamos lá. Primeiro, a gente viu que o edital vai ter a prova dissertativa, e a prova dissertativa é composta por redação, questão dissertativa e estudo de caso, tá? A banca chama isso aqui de questão apenas, né? Mas é uma questão dissertativa só para a gente poder diferenciar da questão da prova objetiva, beleza? Cada uma dessas questões vale 30 pontos, tá? Então, ao todo, a gente tem que a prova dissertativa vale 90 pontos. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 45 pontos no total, tá? Que, por um lado, é positivo, né? Facilita um pouco mais a entrada de servidores. Por quê? Porque ela não trouxe um mínimo por cada uma das questões. Então, não tem um mínimo para redação, um mínimo para questão e um mínimo para o estudo de caso. Caso a banca tivesse trazido esse mínimo, né, ficaria mais difícil ser aprovado no concurso. Porém, ela traz esse mínimo geral, tá? E aí eu já destaco uma coisa. É assim, não é aconselhado que você deixe nenhuma questão em branco. Porque se você deixar uma questão em branco, o seu máximo já vai para 60 pontos, tá? E aí, para você conseguir 60 pontos, você ia ter que gabaritar as duas. Veja que já está muito próximo do mínimo. Qualquer deslize que você der em uma das duas, você estaria fora do concurso, né? Então, assim, a ideia aqui é você não deixar nenhuma questão em branco, tá? Você vai desenvolver com o conhecimento que você tem, a fim de conseguir pelo menos alguma pontuação ali, tá? Na redação isso é mais tranquilo, porque normalmente é um conhecimento mais geral, mas nas questões discursivas no estudo de caso, né, às vezes cai um conteúdo que você não sabe, às vezes você tem de, poxa, eu não sei esse conteúdo, vou deixar em branco. Não, existe técnica de chute, tá? Ao longo do curso do Você Concursado de Discursivo, a gente ensina essa técnica, que é justamente para você utilizar em casos de, poxa, eu não conheço esse tema, não domino, mas eu não posso deixar em branco a questão, então eu vou escrever alguma coisa aqui e alguns alunos conseguem, às vezes, até uma pontuação considerável, mesmo sem saber o conteúdo, utilizando essa técnica. Porque no fundo mesmo, como você estudou bastante, como você teve a redação corrigida, ou seja, então tirou uma boa nota na objetiva, no fundo você tem algum conteúdo, tem algum conhecimento, mas às vezes na hora da prova trava, você não consegue extrair aquilo, e com a técnica de chute você acaba buscando essas informações ali de uma forma um pouco mais fácil, beleza? Então, show. Então, vamos falar sobre cada uma dessas redações aqui, explicar as particularidades de cada uma delas, já com estratégias para você conseguir fazer uma boa prova, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com a redação, tá? O primeiro detalhe é que a banca traz expressamente que as discursivas devem ser redigidas em caneta preta. Há a possibilidade de usar até uma caneta azul ou de outra cor, beleza, mas o edital traz expressamente que o ideal é a caneta preta. Então, pô,
Vamos seguir o que a banca diz como ideal. Tipo, ela, pô, tô aconselhando você a utilizar caneta preta. Você vai lá e usa caneta de outra cor? Não. Então leva caneta preta, beleza? A prova de redação, ela vai ser composta por um texto dissertativo argumentativo. E aqui a gente já tem que saber que existe o texto dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Então ela está utilizando esse aqui, ó. Ela está pedindo esse aqui, dissertativo argumentativo. Qual a principal diferença do expositivo para o argumentativo? No argumentativo você tem que defender um ponto de vista, tá? Que é o que a gente chama na técnica de escrita de tese, beleza? Então você tem que apresentar uma tese. Necessariamente você tem que defender alguma coisa. Então normalmente é um tema que não tem uma resposta correta, né? Porque vai depender do ponto de vista da pessoa que está escrevendo. Então, ele pode seguir por uma linha, pode seguir por outra. O importante é que ele consiga defender esse ponto de vista, tá? Normalmente, a banca Vunesp, ela traz um tema relacionado à atualidade, beleza? Um tema geral, que aí pode englobar tudo, tá? Não necessariamente é um tema de atualidade voltado para a área de contabilidade, por exemplo. Não. É um tema mais geral mesmo. Pode cair meio ambiente, pode cair questão social, enfim, um monte de assuntos ali que não estão relacionados necessariamente às atribuições do cargo, beleza? Outra informação importante é a seguinte: a banca ela não traz no edital um quantitativo de linhas para a questão redação, tá? Porém, conhecendo a banca Vunesp, né, analisando aí diversas provas da banca Vunesp, o padrão dela é cobrar uma redação de 30 linhas, tá? Então, isso daqui deve ser o máximo da redação. Isso aí deve vir expresso na folha na prova, né? Então, ela vai falar assim, ó, escreva um texto de até 30 linhas, então vai estar expresso lá na prova, é só você seguir o comando, tá? Mas aí tem um detalhe importante quanto ao mínimo, tá? A gente colocou aqui um mínimo de 7, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse mínimo mais à frente na aula, porque a gente precisa de um pouquinho mais de informação para a gente poder abordar esse ponto, beleza? E aqui vale 30 pontos, tá bom? Vamos lá. Para a gente entender primeiro como é que é o enunciado, a gente entra lá na biblioteca discursivas, tá? Biblioteca de discursivas, que é uma ferramenta do Você Concursado, tá? Em que você pode pesquisar questões discursivas anteriores. Então você entra lá, pesquisa atualidade Vunesp, né? Vão aparecer ali diversas provas de atualidades da banca Vunesp, provas de redação. Então a gente pegou uma lá de 2019, aplicada lá no concurso de PM São Paulo, soldado policial militar. Enfim, a questão, tá? O enunciado da banca Vunesp, normalmente ela vem dividida em duas partes. Essa primeira parte aqui é o que a gente chama de textos motivadores, tá? Então ela vai trazer aqui vários textos, tá? Falando sobre determinado assunto. Às vezes ela traz até uma imagem, né? Como um texto ali, enfim. Mas o interessante é que ela sempre traz mais que um texto, né? Então, pelo menos 2 textos motivadores, que é para o candidato realmente conseguir contextualizar acerca daquele assunto que vai ser cobrado, beleza? E aí depois ela vem com o comando da questão, tá? No comando da questão, ela pede para poder escrever um texto dissertativo. No caso do seu concurso, ela vai pedir um texto dissertativo argumentativo, né? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema. E aí ela traz aqui o tema, tá? Normalmente o tema vem assim, ó, de forma expressa e negrito, beleza? Nesse caso, ele veio até em formato de pergunta, que facilita muito na hora de estruturar o texto. Então ela trouxe assim: a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão? Esse é o tema, tá? E aqui a gente já tem que extrair as duas palavrinhas-chave: a popularização da internet, né? Então isso aqui é uma ideia central, e a outra ideia central é o poder de influência da TV, tá? Então essas são as duas ideias centrais aqui que devem ser abordadas necessariamente no seu, no seu texto, beleza? Vamos lá. Para a gente poder começar a entender o que é importante aqui, a gente precisa conhecer quais são os critérios de correção da banca Vunesp, tá? A banca Vunesp ela divide a correção em 3 critérios, A, B e C, tá? O critério A é o critério tema. Ela vai avaliar se o candidato abordou cada uma das ideias centrais do tema. Então a gente tem aqui a popularização da internet, a gente tem aqui o poder de influência da televisão. Ela vai verificar se esses termos foram utilizados aqui no tema, na sua redação. Então ela vai procurar lá, popularização da internet, ela vai procurar a palavrinha, popularização da internet, poder de influência da televisão. Logicamente, se você trouxer um sinônimo, ela vai considerar, mas assim, para não ficar dependendo ali da boa vontade do examinador, é importante que você traga as palavrinhas-chave, beleza? Aí trouxe essas palavrinhas-chave, você vai ganhar ponto aqui no critério tema. Importante que essas palavrinhas-chave, elas devem estar necessariamente na introdução, tá? Mas devem ser retomadas também nos parágrafos de desenvolvimento. Na parte de gênero,
e tipo de texto e coerência, a banca ela vai avaliar aqui basicamente 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto é a estrutura formal, tá? A estrutura formal do texto dissertativo, que a gente já sabe que é introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Então ela vai ver se existem esses 3 parágrafos. Depois, ela vai avaliar a sua argumentação, tá? E aqui dentro dessa argumentação, ela avalia a estrutura argumentativa, que é assunto, tema, tese e tópicos. Ela vai verificar se há relação. Você vai apresentar a tese, né? Tem aqui o tema, você criou a tese, apresentou a tese. Ela vai verificar se os tópicos utilizados, que são os argumentos, eles de fato defendem essa tese, beleza? E por fim, ela vai verificar a coerência. Poxa, os argumentos que ele trouxe são coerentes, permitem chegar na tese, né? No ponto de vista que ele abordou. Então, isso aqui é o que é analisado aqui nessa parte de gênero e tipo textual, de forma bem sucinta, tá? E por fim, no critério C, que é modalidade de coesão, ela vai verificar aqui os aspectos gramaticais, tá? Então, se cometeu muitos erros ou não. E os aspectos de coesão, que são aqueles elementos que você vai utilizar entre os parágrafos e entre os períodos, ou seja, dentro dos parágrafos, mas ali quando você coloca um ponto final, você inicia com um elemento coesivo. Então, esses são os critérios de correção da banca VUNESP, beleza? Então, veja a importância de você, na hora que está lendo o enunciado, já extrair essas informações aqui do tema, beleza? Como a banca trouxe aqui em formato de pergunta, já fica uma dica, né? Se o tema vier em formato de pergunta, a sua tese vai ser a resposta direta a essa pergunta, tá? Por que a resposta direta? Porque às vezes a pessoa quer fundamentar. É isso porque aí já traz a fundamentação. Não, a fundamentação vem lá no desenvolvimento. Aqui você vai trazer só a resposta direta. Então, por exemplo, tá? A popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão? A tese poderia ser: a popularização da internet ameaça, sim, o poder de influência da televisão, ou a popularização da internet não ameaça o poder de influência da televisão. Veja que são 2 pontos de vista: ameaça e não ameaça, né? Por quê? Porque é uma resposta à pergunta que a banca trouxe, beleza? Eu digo isso só para você ver que não é um bicho de 7 cabeças fazer essa redação, né? É só questão de técnica. Logicamente, você não vai escrever o poder de influência da TV ameaça sim o poder de influência da TV. Não, você vai trazer, embora a televisão, né, tenha construído um poder de influência ao longo dos séculos, a popularização da internet vem ameaçando, né, essa influência, ou ameaça essa influência. Então, você vai trazer com outras palavras, mas veja que a ideia é sempre a mesma, beleza? Show de bola! Vamos lá, entendendo essa parte dos critérios aqui, fica bem mais fácil de você entender os outros aspectos, tá? Então, vamos lá. Pontos importantes que você precisa estar atento na hora que for fazer essa redação da VUNESP, tá? Esse estilo de prova redação. Primeiro, quantitativo de linhas. A banca, ela não traz o quantitativo mínimo expressamente, mas ela vai trazendo pistas, né? Ela diz o seguinte, se escrever menos que 7, tá eliminado. Tá? Tá eliminado. Se escrever menos que 8 linhas autorais, são linhas que você... Porque, por exemplo, às vezes o candidato vai, pega o texto motivador, escreve o texto motivador, ocupa lá 8 linhas. Pô, ele não tá eliminado. Tá, mas como não são 8 linhas autorais, ou seja, ele copiou, né, ou trouxe as mesmas informações que estavam no texto motivador, a banca também elimina, tá? Beleza. Aí depois ela traz assim, se escrever menos de 15 linhas, perde ponto no critério B e C, se eu não me engano. Tá? E se escrever menos de 20 linhas, tá? Não ganha nota máxima. Não pode ganhar nota máxima, beleza? Então, ela traz essas regrinhas. O que isso quer dizer, tá? Que na sua redação, você vai necessariamente escrever de 21 a 30 linhas. Então, você não vai escrever menos de 21 linhas, tá? Não vai escrever menos de 21 linhas. Qual seria o ideal, tá? O ideal entre 25 e 30. Porque aí você consegue, além de fugir desses critérios de quantitativo de linhas, desenvolver bem a sua argumentação, tá? Então, entre 25 e 30 linhas aí é o ideal para essa prova. Quanto ao título, a banca ela traz expressamente que o título não será considerado para fins de correção, tá? Então, por mais que o candidato traga o título, não vai ser considerado para quantitativo de linhas, não vai ser considerado para contribuição de nota, então, assim, não precisa de título, não serve para nada nessa redação da VUNESP. Então, a sugestão é não coloca título,
salvo numa exceção, assim, que realmente eu acredito que não venha acontecer, mas é bom você saber que se a banca trouxer expressamente no enunciado, insira um título. Aí se ela trouxer, insira um título, aí você vai seguir o que ela está pedindo, mas é tranquilo, né? Mas em regra não precisa trazer o título nessa prova da banca VUNESP. Outro ponto importante é a paráfrase. Lembra que eu falei de linhas autorais? Pois bem, como a banca traz muito textos motivadores, é comum dos candidatos pegarem e copiar aqueles textos, ou pegar aquelas ideias e só reescreverem no texto utilizando outras palavras, né? Então é fazer a paráfrase, tá? Nessas situações, o candidato vai perder pontos. Por quê? Porque não são argumentos autorais. O que isso quer dizer? Que na sua prova você vai ter que trazer elementos novos, tá? Então não se prenda só ao que está nos textos motivadores. Você tem que trazer argumentos novos. Então tem que trazer informações novas para o seu texto, né? Para que o examinador veja esse aspecto autoral na sua elaboração textual, beleza? Outro ponto, uso da primeira pessoa. Tá? A banca ela penaliza o candidato que utiliza a primeira pessoa. E quando ela fala da primeira pessoa, ela está se falando da primeira pessoa do singular e da primeira pessoa do plural. Tá? Ah, Bruno, a gente não usa a primeira pessoa na redação. Usa, quer ver? Por exemplo, se eu colocar assim, então é importante que nós. Vamos colocar assim. Devemos, né, nos preocupar com esses problemas sociais. Quando a gente utiliza o devemos, a gente está utilizando qual pessoa? O nós, que é a primeira pessoa do plural, tá? Então essas conjugações devemos, precisamos, necessitamos, né, que é comum, muito comum da gente ver em redações, né, isso aí vai ser penalizado pela banca, tá? Então como que deve ser escrito? Deve-se, sabe-se, entende-se, utilizando sempre a voz impessoal, beleza? A primeira pessoa do singular eu nem falo, né? Entendo, não, de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum, beleza? Então, muita atenção a isso, porque é um aspecto que outras bancas não penalizam, mas a banca VUNESP penaliza, tá? E, por fim, a proposta de intervenção. O edital também traz expressamente que não é necessária essa proposta de intervenção no texto, tá? O que é a proposta de intervenção, Bruno? É o seguinte, é porque na prova do Enem, a banca normalmente ela exige que o candidato apresente uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção é um critério avaliativo para a prova do Enem. Na VUNESP, isso não é um critério avaliativo. Então ela deixa expresso que não precisa. Proposta de intervenção é o quê? São soluções para uma problemática que é apresentada no texto. Então, se o texto traz uma problemática, né? Poxa, um problema ali, violência contra a mulher, né? Racismo velado, aí é interessante que na conclusão você traga uma proposta de intervenção, que são o quê? São soluções, o que precisa ser feito para poder resolver esse problema. Agora, se não traz um problema, por exemplo, a popularização da internet ameaça o poder de influência da TV, tá, qual é o problema aí, entendeu? Não tem um problema expresso ali, claro. Então, nesse caso, não precisaria de uma proposta de intervenção, beleza? Então, esses são os aspectos que o edital traz expressamente relacionados à prova de redação que você precisa estar atento, beleza? Show de bola. Vamos lá. Então, como é que você vai organizar sua redação? Tá? Você pode fazer de duas formas. A primeira forma é um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. A segunda forma é um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Tá? Essas duas formas são bem aceitas pela VUNESP. Qual é o formato que eu gosto mais? É esse formato 2, tá? Com apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque com 2 parágrafos de desenvolvimento, primeiro, você tem que criar só 2 ideias centrais. Então, facilita essa estruturação do texto. E segundo, porque você consegue desenvolver mais a sua argumentação dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Porque se você faz 3 parágrafos de desenvolvimento, os parágrafos vão necessariamente ficarem menores. Então, você consegue trazer menos informações, beleza? Show de bola! Vamos falar agora sobre a questão dissertativa. A questão dissertativa também deve ser redigida em caneta preta, tá? Ela vai cobrar conhecimento específico e a banca traz expressamente que vai ter extensão de 10 a 15 linhas. Então, ela pode trazer aí, exigir 10, de 10, 11, 12, até 15 linhas aí para você poder responder essa questão. Ela vale 30 pontos e por cobrar conhecimento específico, por cargo de APDO de contabilidade, né, de ciências contábeis, vai cobrar contabilidade geral, contabilidade de custos ou contabilidade pública, beleza? Então, é uma questão que vai cobrar o conhecimento específico mesmo, se você está apto ali a exercer
o seu cargo, né, que é o de ciências contábeis, beleza? Como é que é esse modelo de questão, tá? Vamos lá. Tem dois modelos de questão dissertativa que a VUNESP utiliza, tá? O primeiro, esse aqui que é um pouquinho mais complicado, que eu entrei lá na biblioteca e retirei lá, aplicado em 2023 no concurso TCM São Paulo, né, então super recente, é quando a banca traz assim, ó, ela traz o tópico, tá? Dentro do comando da questão, tá? Então ela vai falar assim, ó, estabelece a Polícia Federal, no que diz respeito à repartição de receitas tributárias, que pertence aos municípios 25% do produto de arrecadação do ICMS. Ela trouxe uma informação, né? Beleza, não trouxe nada demais, só trouxe isso aqui. Nesse sentido, comente acerca dos critérios adotados constitucionalmente para que as parcelas da receita sejam creditadas aos municípios. Então, ela quer que você comente acerca desses critérios previstos na Constituição, tá? Relacionados a essa repartição de receita do município, do ICMS, beleza? Então, veja que é um tópico, basicamente, que ela traz aí para você poder responder. Interessante que esse tópico você vai poder responder. Como se for ali 10 linhas, você pode responder em um parágrafo só. Se forem 15 linhas, aí você pode dividir em 2 parágrafos para não ficar só aquele bloco de texto, tá? Mas em tese, veja que a questão, ela traz um conhecimento direto. A banca pede para você demonstrar o conhecimento, sem ficar dando volta, entendeu? Qual o outro formato da questão? Ela separar aqui os tópicos, ó. Então, ó, de acordo com a lei complementar, conceitue renúncia de receita e aponte 2 elementos que deverão ser respeitados pela administração para que a realize e indique 2 situações em que ocorrerá a renúncia de receita, tá? Então veja aqui que ela já traz os 2 tópicos. Nesse caso vai ficar mais fácil, porque você vai simplesmente responder a esse tópico depois a esse tópico. Então, necessariamente, nesse caso, o seu texto, né, vai ter ali 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, esses são normalmente os 2 modelos. Mas veja que na questão, o conhecimento é cobrado diretamente, tá? A banca, ó, apresente isso, fale aquilo, tá? Então é desse jeito. Pode inclusive trazer uma questão de cálculo, ó, apresenta ali um balanço patrimonial e pede para você poder apresentar ali qual seria o saldo patrimonial, enfim, né? Ela pode trazer algumas informações ali e pedir para você fazer algum cálculo. Isso também é necessário e pode vir nesse tipo de questão. Show? Porém, né? Quais são os modelos que você vai poder utilizar para poder responder essa questão, tá? Em regra, é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, se a prova tiver 2 tópicos, você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Se a prova tiver 3 tópicos, você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, é um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos, beleza? Se tiver só um tópico igual aquele lá do primeiro, você pode fazer em um parágrafo ou em 2, né? Vai depender ali da extensão da sua resposta, tá? Mas a gente sempre aconselha tentar dividir pelo menos em 2 para o texto não ficar aquele bloco só de texto, né? Para ele poder ficar bem dividido ali, facilitar a correção do examinador, tá? Quando a gente vai para esse terceiro modelo, que é o estudo de caso, a gente vai perceber que é muito parecido com a questão dissertativa. Ó, também tem que ser redigido em caneta preta, cobra conhecimento específico, vai ter extensão de 10 a 15 linhas, então cobra aí contabilidade geral, contabilidade de custo ou contabilidade pública e vale 30 pontos, tá? Então, qual é a diferença, então, do estudo de caso para uma questão nessa situação da Banca VUNESP, nessa sua prova de concurso, tá? Então, vamos lá. Peguei aqui também um modelo de estudo de caso. Como é que é? Ó, você lembra que na questão dissertativa o conteúdo é cobrado de forma direta? Pois bem, aqui não. Aqui a banca ela vai criar uma situação e pedir para você mostrar o seu conhecimento, mas com base nessa situação. Então, olha aqui, ó. Considere a seguinte situação hipotética. Então, ela vai trazer necessariamente essa situação hipotética, tá? Que é o que a gente chama de caso, por isso que é estudo de caso. E depois pede para poder responder. Aí ela vai trazer aqui os tópicos. Então, nessa situação hipotética, ela vai contar uma historinha. Ó, a Câmara Municipal de São Paulo editou lei estabelecendo que todos os contratos celebrados, tal. Então, ela vai contar uma historinha para você e depois, com base nessa historinha, vai pedir para você poder responder aos tópicos, demonstrando o seu conhecimento. Então, a técnica é o quê? Novamente, você vai montar um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Da mesma forma que é na questão dissertativa, tá? Mesma forma. Ah, Bruno, mas no estudo de caso não precisa ter introdução, não precisa ter conclusão? Normalmente a gente até faz, mas numa questão de extensão de 10 a 15 linhas,
não faça introdução e conclusão, tá? Porque já é pouco espaço para você desenvolver o conteúdo. Se você for trouxer a introdução e conclusão, você não vai ter espaço para desenvolver de forma satisfatória aquilo que a banca está pedindo. Então, é um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Agora, qual é o cuidado que você vai ter, tá? O cuidado que você vai ter é o seguinte: na hora que você for estruturar o parágrafo de desenvolvimento, tá? Eu vou entrar aqui um pouquinho no que a gente vai ver no curso, só para você já poder visualizar a diferença, tá? Então, no parágrafo de desenvolvimento, quando a gente vai montar, a gente divide ele aqui em tópico frasal, beleza? Argumento principal, né? E argumento secundário ou fechamento. Essa é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. No tópico frasal, você vai responder ou fazer referência direta ao tópico do enunciado, e aqui você vai fundamentar, tá? Fundamentar. Então, numa questão dissertativa, essa fundamentação é o quê? A apresentação da regra, da lei, o que a lei diz sobre aquilo, o que a norma diz, né? O que a doutrina, enfim. Então, traz a regra, tá? E beleza, e aí você vai trazer aqui no argumento secundário outros elementos, a fim de complementar, né? Então, é complementar. Beleza? Show de bola. Então, essa é a estrutura num parágrafo de desenvolvimento. Quando a gente está respondendo a uma situação hipotética, então a um estudo de caso, nesse modelo de estudo de caso, a gente vai ter uma pequena diferença, que é o quê? Poxa, a gente tem que mostrar o conhecimento, tem que mostrar a regra, mas a gente precisa necessariamente analisar a situação com base na regra. Então surge uma outra parte aqui no parágrafo, que é o argumento principal, caso concreto. Então, é um período em que você vai aplicar a regra no caso concreto para poder fundamentar a sua resposta. Então, aqui você vai responder de forma direta. Responder, então vai perguntar na situação tal, é legal? Aí você vai falar, é legal. A situação tal é legal. Ponto. Conforme a lei, tal. Verificou-se na situação hipotética que foi feito isso, isso e isso, então está em conformidade com a legislação, entendeu? Então essa é a estrutura. Veja que tem um detalhezinho, né, que a gente vai se aprofundar um pouco mais no nosso treinamento, tá? Mas que é importante que você saiba, porque é justamente a diferença que tem entre responder uma questão discursiva, dissertativa, e responder a um estudo de caso nesse concurso aqui da Banca Vunesp, beleza? Agora, Bruno, tem como tirar nota máxima? Que é isso que eu quero saber. Pois bem, tem como tirar nota máxima, né? A gente tem alguns estudos de caso aí que são alunos do Você Concursado que ficaram com nota máxima na discursiva, né, que é o caso do Gustavo Mendes, e também que tiraram a maior nota na discursiva ali, nesses concursos da Vunesp, né, nesse caso foi o concurso da Lesp São Paulo, mas que conseguiram notas excelentes. E essas histórias, elas estão inclusive no YouTube do Você Concursado, então se você quiser ver como que as pessoas prepararam, o que elas fizeram, né, e a importância que foi essa discursiva para eles, tem esses 2 depoimentos disponíveis lá no YouTube do Você Concursado. Eu sugiro você pegar um tempinho ali que você está disponível, enfim, não está estudando, para poder realmente conhecer essas histórias, né? Porque são histórias que motivam você a continuar nessa caminhada, beleza? Show de bola. Então, tem como tirar nota máxima, tá? E qual é a estratégia, né, que esses candidatos utilizaram, né, que você pode utilizar aí para poder conseguir essa nota máxima, né? É seguir aquela ordem dos cursos. Primeiro, você vai ver a parte de teoria, tá? Essa parte de teoria aqui, poxa, tem 8 modos de teoria. Cara, você mata isso aqui rapidamente, tá? Se você pegar em um dia isso aqui, menos de um dia, você consegue matar isso tudo de teoria, tá? Por quê? Porque eu já mastiguei toda a teoria para você, tá? Eu não vou ficar explicando coisas muito elaboradas relacionadas ao texto, não. É só o que você precisa. Ó, faz isso aqui você vai precisar disso, tá? Esse conceito é isso, porque você precisa disso. Muito direto, são aulas muito curtas, né? Veja aqui, ó, a gente não tem nem meia hora de aula e o tanto de informação que eu já passei para você. E a ideia é essa, é que você ganhe tempo, né? Ao fazer o nosso treinamento, tá? Então, primeiro você vai analisar a Banca Vunesp, né, essa análise de correção, então você vai se aprofundar um pouquinho mais nessa análise que eu fiz aqui nessa aula. Depois, você vai ver regras para causar uma boa impressão ao examinador, isso aqui vai facilitar você a ganhar pontos no critério C, tá? Conceitos importantes, tá? E aqui você também vai ganhar ponto no critério C, e também um pouco no critério B, beleza? Essa parte de estrutura textual, você vai ganhar ponto no critério A e no critério B, beleza? Aqui, montar o texto, aqui a gente já é focado aqui na redação em si, tá? Você vai ganhar ponto no critério A,
B e C, tá? Então aqui tá a regrinha que consolida tudo para você conseguir boa nota na prova discursiva de redação, tá? E aí depois tem uma aula só com técnicas para poder responder a questão e ao estudo de caso. Então aqui a gente vai aprender a fazer o parágrafo de desenvolvimento daqueles dois modelos, beleza? E a gente precisa, para poder entender essa técnica, a gente vai estudar, vai utilizar esses conceitos que você já viu ali para a redação. Então, o estudo se autocomplementa, beleza? Depois, aula importantíssima sobre rascunho eficiente, né, para você ganhar tempo na hora de fazer sua prova. E os principais erros de gramáticas cometidos em provas discursivas, que é fundamental aí para gabaritar o critério C, né, que são só aquilo ali, poxa, aplicado ao texto ali, como é que eu escrevo algumas orações que eu preciso ficar atento, tá nessa aula também super curta. Então, finalizou essa teoria, você vai finalizar aí rapidamente, né? Você vai começar a ter que praticar, né? Vai fazer a redação. Então, a gente preparou também os módulos só para você poder praticar. Então, tem lá o módulo só com temas de redação e tem um outro módulo com temas de questão e estudo de caso, tá? Então, a gente vai mesclar a questão e estudo de caso para você poder ficar atento ali na hora de aplicar a sua técnica. Todos os temas são inseridos lá no curso semanalmente, beleza? E todos eles possuem resolução, tá? Então eu vou aplicar para você, eu vou ensinar para você a técnica de escrever, né? E depois eu vou resolver todos os temas que estão lá disponíveis para você, são resolvidos utilizando essa técnica. Você vai ver que a gente utiliza cores, né? O tópico frasal em azul, o argumento principal em verde. Você vai ver que todas as aulas vão possuir essas resoluções também em cores, né? Para você visualizar essa técnica e ver que a metodologia ela pode ser aplicada em qualquer tipo de questão, tanto nessa questão de redação como na questão de estudo de caso. A gente ainda traz ali um módulo extra, que é um módulo de caligrafia, né? Para aquele candidato que tem um probleminha na letra. Pô, a gente não escreve mais como a gente escrevia antes, então, assim, pode ser que a letra não seja tão legível, enfim, a gente aponta para o candidato, fala, ó, usa a folha de caligráfica lá para poder fazer a próxima redação, tal, vai melhorar um pouquinho a apresentação, enfim, tudo que vier para poder beneficiar o aluno, a gente vai fazer para ele conseguir gabaritar essa redação, beleza? Então, essa seria a estratégia de estudo, né? No nosso treinamento está disponível para os alunos, né? Mas se você não for aluno ou quiser ter acesso a esse curso também, só mandar uma mensagem lá no Instagram, pode ser no meu, prof.brunomarques, ou no do Você Conquistado, né? Ou lá no nosso canal, no Academia Discursivas no Telegram, beleza? Então é isso, desejo um forte abraço e bons estudos.